Olá, pessoal. Meu nome é Amanda e na aula de hoje nós vamos ver um conceito de média aritmética e amplitude, conceito muito presente no nosso cotidiano. Por exemplo, nos dias atuais, quando a gente vê um jornal, é muito comum aparecer notícias que apresentam o termo média. Por exemplo, São Paulo tem média de mortes por coronavírus mais baixa dos últimos 6 meses. Ou ainda, Brasil quase dobra a média de mortes por Covid em uma semana. Quando a gente vê uma palavra relacionada muito com um certo termo, a gente pode pensar que esse conceito se relaciona apenas com aquela palavra, com aquela situação. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a média, atualmente, está muito relacionada com o conceito do coronavírus. Então, quer dizer que a média só tem relação com o coronavírus. Eu só falo de média quando eu falo de coronavírus. Não, tá? Não é bem isso que acontece. Por exemplo, uma pesquisa descobriu que crianças a partir dos 12 anos passam em média 19 horas por semana conectadas, onde conectados significam que elas têm acesso à internet. Então, elas ficam, em média, 19 horas por semana com o celular, com o computador, com o tablet, etc. E ainda uma outra descobriu que estudantes brasileiros do ensino fundamental assistem à TV uma média de 3 horas por dia. Com isso, a gente tem que o conceito de média está relacionado a várias situações do nosso cotidiano. Mas, o que significa esse conceito de média? Como que eu calculo o conceito de média? Essa pesquisa fala que as crianças a partir de 12 anos passam em média 19 horas por semana, por exemplo, no celular. Então significa que as crianças a partir dos 12 anos usam o celular pelo menos 19 horas por semana. Será que é isso? É isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Bom, primeira ideia que a gente vai ter é que a média é uma medida de tendência central. Mas não temos apenas a média como uma medida de tendência central. Na verdade, nós temos 3 medidas de tendência centrais, que é a média, a moda e a mediana. O objetivo de uma medida de tendência central é representar uma certa quantidade de valores através de um único número. Então, eu vou ter uma quantidade de valor e vou calcular, selecionar um único para representar esse conjunto de dados que eu tenho, certo? Para cada uma, eu tenho uma fórmula e aplicações diferentes. Nessa aula, a gente vai estudar o conceito de média, certo? Quando a gente fala de média, a gente tem 2 tipos, a média aritmética e a média ponderada, certo? E quando eu falo apenas média, que nem nas manchetes, São Paulo tem média de mortes por coronavírus mais baixa nos últimos 6 meses, eu estou me referindo à média aritmética, certo? Por quê? Porque a média aritmética é a média mais simples, certo? Então, quando eu falo apenas média, eu me refiro à média aritmética, tá? Mais para frente nós vamos ver como que se comporta uma média ponderada, tá? Mas, de novo, eu repito que a aula de hoje nós veremos apenas a média aritmética. Mas, afinal, o que é essa média aritmética? Ela é a mais conhecida e a mais utilizada para representar um conjunto de valores. O número que eu selecionar para representar o meu conjunto de dados não necessariamente precisa fazer parte desse conjunto. E a gente calcula ela através desta formulinha aqui. Certo? O que ela quer dizer? Quem que é MA? MA representa a minha média aritmética. E daí eu vou somar os N valores da minha variável e dividir pelo número de
valores que eu tenho, certo? Vejamos um exemplo. Um professor de educação física deseja calcular a estatura média de alguns alunos de uma turma do 7º ano. Os dados foram organizados na tabela ao lado. Após os cálculos, ele concluiu que a estatura média desses alunos é de 158 centímetros. Primeira dúvida que surge aí é o que é estatura média. Estatura média nada mais é do que a média das alturas. Ah, mas você disse anteriormente, no caso eu disse, né? Eu disse anteriormente que a média tem duas, média aritmética e média ponderada. Qual média que eu estou me referindo? Lembre-se que eu disse anteriormente também que quando eu uso apenas o termo média, eu estou me referindo à média aritmética, certo? Então, a estatura média é a média aritmética das alturas. Outra dúvida que surge é se esse cálculo está certo. A minha média aritmética é 158 centímetros, porque 158 centímetros não aparece em nenhum lugar da minha tabela. Será que está correto? Como é que eu calculo esse número? Alguém tem alguma ideia? Como eu mencionei anteriormente, a gente calcula a média aritmética somando os n valores das minhas variáveis e dividindo pelo número de variáveis que eu tenho. Então, vamos ver qual é o número de variável que eu tenho. Quem é minha variável? Para começo de conversa. A minha variável são as alturas dos alunos. Então, quantas alturas de alunos eu tenho? Ou seja, quantos alunos eu tenho? Vamos ver. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu tenho 11 alunos. Se eu tenho 11 alunos, eu tenho 11 alturas desses alunos. Certo? Se eu tenho 11 alunos, eu tenho 11 alturas, porque cada aluno tem uma altura. Correto? Então, como é que eu vou calcular a média dele? Eu vou somar as 11 alturas e dividir pelo número de alturas que eu tenho, que são 11. Ou seja, eu vou somar as alturas e dividir pelo número de altura que eu tenho. Quando eu somo todos esses valores, eu tenho 1.738. Quando eu divido por 11, ele resulta em 158. Então, sim, o cálculo que ele fez realmente está correto. A média aritmética é 158. Mas por que esse valor não aparece na minha tabela? Lembre-se que anteriormente eu mencionei que o valor da média não necessariamente faz parte do meu conjunto de dados. Ele pode aparecer? Sim, ele pode aparecer, mas não obrigatoriamente, certo? Nesse caso, a minha média não aparece. Entretanto, perceba que qual é a minha maior altura que eu tenho? 163, certo? E qual é a minha menor altura? 150, certo? A minha média aritmética, que é 158, está entre os valores extremos da minha tabela, ou seja, entre o menor e o maior. Vejamos outro problema. Geraldo está procurando uma companhia de salgados para a festa de aniversário do seu neto. Para isso, ele pesquisou a quantidade de vendas de duas companhias durante os últimos 3 meses e obteve os seguintes resultados. Bom, a companhia A, no primeiro mês, vendeu 86 combos de salgados. No segundo mês, ele vendeu 92 e no terceiro mês, ela vendeu 95. Por outro lado, a companhia B, no primeiro mês, vendeu 101 combos de salgados. No segundo, 82 e no terceiro, 90.
Com base nesses dados, qual companhia é melhor para Geraldo contratar? Bom, como será que eu vou resolver esse problema? Vamos tentar usar a média aritmética para ver se eu consigo tomar alguma decisão quanto a isso. Como é que eu calculo a média mesmo? Eu vou somar os meus N valores de variáveis. E quem é a minha variável nesse exemplo? É a quantidade de vendas em cada mês. Bom, então eu vou somar as quantidades de vendas de cada mês e dividir pela quantidade de meses que eu tenho. Como eu tenho duas companhias, eu tenho que calcular uma média para a companhia A e uma média para a companhia B, certo? Vou calcular duas médias. Então, vamos lá. Para a companhia A, eu vou somar as quantidades vendidas por mês. Então, no primeiro mês, 86, no segundo, 92, no terceiro, 95, e dividir pela minha quantidade de mês, que é 3. Vai dar 273 dividido por 3, que resulta em 91. O que isso significa mesmo? Significa que, em média, a companhia A vende 91 combos de salgados por mês, certo? Por outro lado, para a companhia B, eu vou somar também as quantidades vendidas, dividir pelo total de meses, que é o mesmo, né? 3 meses, que resulta na mesma média aritmética. Ou seja, na média, as duas companhias vendem 91 combos de salgados por mês. Mas e agora? Se as duas médias são iguais, como é que eu vou tomar minha decisão? Como é que eu vou decidir qual companhia é a melhor? Bom, vamos pensar um pouquinho. Olhando os dados da companhia A, a gente tem que os valores estão razoavelmente próximos, certo? Ou seja, ela tem uma estabilidade em suas vendas. Por outro lado, a companhia B tem uma grande variedade, né? Os valores não estão próximos. Por exemplo, no primeiro mês ela vendeu 101. No segundo, ela já vendeu 82. Ela teve uma queda de 20 fregueses, né? 20 fregueses não compraram dela no segundo mês. O que a gente obtém disso? Onde a gente está querendo chegar? Vamos supor que vocês estão no centro, passeando, fica com fome e passa numa padaria comer um salgado. Se vocês não gostam do salgado da padaria, qual é a chance de vocês, em algum outro momento, estarem no centro, algum outro dia, e irem nessa mesma padaria comprar o mesmo salgado? Bem baixo, não é verdade? Porque se vocês já provaram e não gostaram, por que vão comprar de novo? Certo? Por outro lado, se vocês forem e gostarem, é muito mais provável que da próxima vez que vocês estiverem no centro, vocês passem na mesma padaria para comprar o salgado. Isso significa que a companhia A parece que satisfaz os seus clientes, porque eles têm uma estabilidade em suas vendas. E a companhia B não satisfaz os seus clientes. Isso significa que eles podem fazer salgados bons e também salgados ruins. Nem sempre os salgados deles vão ser bons. Por isso que eles têm essa variável muito grande de um mês para o outro de quantos cômodos de salgados eles vendem, certo? É uma das possibilidades, existem outras, né? Eles podem ter feito uma promoção muito boa. Enfim, né? Pode acontecer inúmeras situações que fazem uma companhia vender mais ou menos produtos. E onde eu quero chegar com isso? Isso que a gente acabou de ver
de analisar a variar, né, o quanto que eles variam, é chamada de amplitude. Né? A gente dá o conceito de amplitude para ele. E o que é uma amplitude? Ela é obtida entre a diferença, ela é obtida a partir da diferença da maior informação e a menor. Tá? O que a gente fez? A gente calculou, quando a gente olhou lá, a gente calculou a amplitude somente de 2 meses, mas eu tenho um dado de 3 meses. Então, para mim calcular a amplitude correta de vendas, eu preciso analisar o meu período completo, certo? A amplitude é uma medida de variabilidade. E ela é fácil de ser calculada, porque é uma continha de subtração, né? E a gente sabe muito bem subtração. E ela serve para medir a dispersão dos dados e comparar a variabilidade de 2 conjuntos de valores. E o que significa dispersão de dados? Então, dado um conjunto de dados, se a minha amplitude é muito alta, significa que esses dados estão dispersos. Eles estão muito longe um do outro. Por outro lado, se esse número é baixo, significa que os meus dados estão concentrados. Eles estão muito próximos um do outro. Por exemplo, voltando lá no nosso exemplo dos salgados. Para a companhia A maior venda que eles tiveram foi de 95 e a menor venda foi de 86. Então, 95 menos 86 dá 9. A minha amplitude para a companhia A é 9. Por outro lado, para a companhia B, a maior venda foi 101 e a menor foi 82. 101 menos 82 dá 19. Então, a minha amplitude para a companhia B é 19. E com isso, a gente conclui que a amplitude dos dados mensais da companhia A é menor do que a amplitude dos dados da companhia B. E assim, a companhia A é a mais regular, isto é, suas compras oscilam menos do que as da outra companhia. E a gente pode interpretar esse dado como que a companhia A satisfaz mais os seus clientes do que a companhia B, porque se você gosta do produto, é muito provável que você volte a comprar esse determinado produto nessa mesma loja, certo? Então, vamos relembrar os conceitos que a gente viu na aula de hoje. Nós vimos a média aritmética, que são a soma dos valores das variáveis dividido pela quantidade das variáveis que eu tenho. Então, eu vou somar todos os meus dados e dividir pela quantidade de dados que eu tenho. Ela representa um conjunto de dados. A minha média aritmética, o número que representa a minha média aritmética, não precisa necessariamente fazer parte do conjunto de dados e ela é uma medida de tendência central. Por outro lado, a gente viu também que a amplitude é o maior valor dos meus dados menos o menor valor dos meus dados. Ela é uma medida de variabilidade, então ela mede o quanto eles variam e me dá a dispersão dos meus dados, certo? Com a amplitude, eu consigo ver se os meus dados estão muito distantes um do outro ou se eles estão muito próximos. Agora é a vez de vocês testarem o aprendizado, né? A hora de vocês verem se vocês realmente conseguiram aprender os conceitos da aula. Para isso, a gente tem esse seguinte exercício. Na escola de Bruno, a nota final é calculada pela média aritmética das notas de todos os bimestres, e o aluno deve obter uma nota igual ou superior a 6 para ser aprovado. Observe algumas notas de Bruno. Então, no primeiro semestre, em matemática, ele obteve 4,7. No segundo semestre, ele obteve 6,3. No terceiro, ele obteve 6,2.
e no quarto ele obteve 5,6. Por outro lado, em português, no primeiro bimestre, ele obteve 7, no segundo bimestre ele obteve 3, no terceiro bimestre ele obteve 8,5 e no quarto bimestre ele teve 5,5. Faça uma avaliação da situação de Bruno nessas duas matérias e analise qual foi a amplitude de suas notas. Com base nisso, você acha que o Bruno mantém uma rotina de estudos estabilizada? Isto é, ele se dedica igualmente em todos os semestres? Bom, primeiramente o que a gente pode ficar com dúvida aí é: faça uma avaliação da situação de Bruno. Qual situação? Ele vai conseguir ser aprovado? Lembrando que, para ser aprovado, ele precisa obter uma nota igual ou superior a 6. Ou seja, a média do meu aluno, do Bruno, no caso, em matemática pode ser 6, 7, 8, 9 ou 10 para ele ser aprovado, e também em português, 6, 7, 8, 9 ou 10 para ele ser aprovado. Então, eu quero que vocês façam uma avaliação da situação dele. Eu quero saber se ele passa, né, se ele é aprovado ou se ele reprova nas disciplinas, certo? E também quero saber qual foi a amplitude de suas notas. Daí, com base na análise que vocês fizeram, quer saber se ele vai ser aprovado ou reprovado em amplitude, eu quero que vocês respondam se ele se dedica igualmente a todos os semestres. Por quê? Lembra da história do salgado? Se você gosta do salgado, você vai comprar o salgado mais vezes, né? Regularmente. Então, se você mantém uma rotina de estudos regularmente, subentende-se que a sua média tem mais ou menos o mesmo valor, certo? Mas se você dedica mais no bimestre, no outro você cai, no outro você se dedica um pouco mais, e no outro você não liga, você tende a ter uma variabilidade muito grande nas suas notas. Tudo bem? Então, nesse exercício é para vocês me falarem todas essas questões, tá? Então, é se ele vai ser aprovado e se ele se dedica igualmente em todos os semestres, tá? Resposta justificada com cálculos, certo? Na próxima aula, eu corrijo o exercício e é isso. Até mais, pessoal!